Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa. Cada encontro nosso é um encontro diferente, é uma alegria que se expande, o rever de todos nós, essa amizade que nós cultivamos ao longo do tempo. E eu gostaria de convidá-los, então, a que nós agradecemos a espiritualidade por proporcionar-nos esses encontros, proporcionarmos esses momentos de reflexão, de paz, de aprendizado, e agradecer também ao Mestre Jesus por ter nos deixado tantos exemplos, por ter nos deixado pela sua misericórdia, pela sua paixão a nós, e ao nosso Pai Maior, pela nossa existência, pelas nossas oportunidades de vida sucessivas. Que nós tenhamos uma noite tranquila, de paz e de amor. Bom, o tema que eu escolhi essa noite, né, ele consta do livro. Bom, essa foto aqui, né, é o centro, o CEVAC, na espiritualidade, gente, né, cheinho de tulipas, né? Então, o nosso tema hoje é o capítulo 160 do livro Pão Nosso, né? Psicografia do Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ver que Emmanuel vai utilizar uma citação vindo de uma carta que Paulo escreve à cidade de Éfeso, né? Aos companheiros que estavam iniciando, né, um núcleo cristão. Uma coisa interessante que às vezes a gente não se dá conta, que essas cartas que o Paulo escreve, elas teve uma inspiração vinda diretamente do Cristo. No livro Paulo e Estevão, tem uma passagem que eu rapidamente vou aqui falar para vocês, né? Paulo, ele aos poucos, ele compreende que não bastava enviar emissários às igrejas que estavam nascendo. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde ele perambulara, levando as alvíceras da Boa Nova. E uma noite, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja em Corinto, ele estava em Corinto, se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Ele estava preocupado, né, que ele não podia estar presente pessoalmente, né? Terminada a oração, sentiu-se envolvido numa branda claridade. Ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que aparecia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. A voz retorna. Não se atormente com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazer, simultaneamente, pelos poderes do Espírito. Esses poderes do Espírito, né, era a mediunidade. E continua. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boas vontades saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício do sofrimento das necessidades do mundo. E assim Paulo começa, então, a fazer as cartas, né? Ele chama Timóteo e Silas para redigir a primeira carta das suas famosas epístolas. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Bom, dito isso, vamos lá, né? A citação que está lá é: por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. A redação está, obviamente, no estilo da época, né? Eu tentei aqui modernizar um pouquinho, sem tirar o conceito, né, para que a gente pudesse entender um pouco mais da lição. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Então, vamos aqui analisar algumas palavras para melhor entender esse texto. Os principados citados são pequenos estados, né, que são governados por príncipes. São de uma pequena extensão, mas eles são considerados países. O Principado de Andorra, o Principado de Mônaco, de Liechtenstein. Aqui, nesse texto, simbolicamente, principado somos nós. Tá? Potestades é um atributo de quem manda. Em geral, ele se impõe pela força. De certa forma, também é um atributo que está dentro de nós. Quem não gosta de se impor pela força? As hostes é uma pequena tropa, um corpo, uma pequena parte de um exército. Os lugares celestiais somos nós, porque nós temos uma origem divina, nós somos de origem divina, somos centelha divina. A grande luta, então, que o Paulo se refere, não é uma luta externa, mas sim é aquela luta que está dentro de nós. Segue o texto. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. O combate com o sangue e a carne são as guerras, é o combate entre as pessoas. Mas a grande luta, ela não é contra os outros, mas sim contra as nossas disposições espirituais inferiores, ou seja, aquilo que nós trazemos das nossas vidas passadas. Nós imaginamos que tudo que é inferior vem do mundo, né? Mas, na verdade, as coisas inferiores, elas são alimentadas por quem? São alimentadas por nós. É de dentro de nós para o mundo. Não é o mal no mundo, mas sim o mal que há em nós. Ou seja, o ser espiritual inferior que ainda habita dentro de nós. Segue o texto. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. Bom, pelo texto, Paulo revela, então, que ele tinha pleno conhecimento da interferência do mundo espiritual sobre a vida dos homens na Terra. De fato, a cada passo do Evangelho, nós nos deparamos com os profetas e depois com os cristãos, enfrentando os espíritos que se julgavam dominadores do mundo. Essas lutas não deveriam ser entre as pessoas, mas é sim uma questão de transformação pessoal. O problema, quase sempre, não é o outro. Segue o texto. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos, sinceros, e as forças da sombra, está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Esse silencioso e incessante conflito, que era presente na época da carta de Paulo, na cidade de Éfeso, né? Mas ele também acontece hoje, nos dias atuais, em qualquer casa espírita. E também nós podemos pensar como é que é dentro da nossa casa. Se ocorre dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, onde nós estamos nos esforçando para sermos melhores, fora, então, no chamado mundo, acontece de uma forma muito mais forte esse silencioso e incessante conflito que Paulo se referia. Esse conflito com as pessoas, amigas ou não, é da nossa própria natureza, ou seja, ele está dentro de nós. A razão é que sempre nós fomos cúmplices com o mal,
nós trazemos essas dificuldades nessa encarnação, que é fruto das nossas inúmeras existências. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. Até pouco tempo atrás, nós fomos protagonistas e nós participávamos de ações delituosas que davam prazer em lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. Bom, não há muita diferença vibracional nesse nosso plano de encarnados quando nós comparamos com os planos mais próximos da nossa crosta terrestre. Nós estamos nos melhorando em ambos os planos, nos planos terrestres e nos planos da crosta terrestre. Estamos autorrestaurando, como fala no texto, né, aquilo que no passado nós estragamos. A bibliografia mediúnica, ela tem trazido, tem dado notícia aos homens, notícias detalhadas desse mundo espiritual. Está à nossa disposição. Através dessa bibliografia, sabemos que nas regiões celestes que são próximas à Terra, existem verdadeiras organizações a serviço do mal, pelejando, lutando para manter a humanidade prisioneira de sua própria ignorância. Não convém a eles que nós sejamos esclarecidos ou que nós nos libertemos. E a Terra? A Terra, igualmente, é igualmente um sublime degrau do céu. Então, dessa forma, ele justifica ter mencionado que nós estamos em um pleno paraíso. A Terra realmente é o nosso melhor lugar para restaurar o passado. É o nosso paraíso. A nossa evolução moral, ela percorre uma escada na qual estamos caminhando, sendo que a Terra é um degrau dessa nossa caminhada. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo, misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Essa dos anjos caídos é uma tradição católica, né? Que ela diz o quê? Diz que Deus criou alguns anjos e homens separadamente. Alguns anjos, posteriormente, se rebelaram contra Deus. Isso é uma incoerência, porque mostra uma imperfeição do Criador, né? Como é que ele poderia, então, criar anjos que mostram maus sentimentos humanos? Eu fico pensando, será que esses anjos, então, caídos, será que eles cansaram de tocar harpa, né? Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Isso soa mais ou menos como se fosse o caso de estarmos diante de um anjo decaído, né? A gente não consegue entender o porquê dessa atitude. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. É óbvio, o foco passa a ser o crime em si, né? A gente não se preocupa com o local onde ocorreu, que, na verdade, são lugares sagrados, segundo Emmanuel. A grande luta a que o apóstolo Paulo se refere prossegue sem descanso. E é verdade, né? Essa nossa luta, ela não tem férias. A prática do Evangelho de Jesus não tem lugar ou não tem tempo, 24 horas por dia. E a gente percebe que qualquer titubeada que nós damos é a volta a essa cumplicidade que anteriormente Paulo falava, que nós nos cumpliciávamos. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais.
Vamos só lembrar, na luta que Paulo estava falando, né, que o próprio Senhor, né, quando ele se via sob um fogo cruzado, diante das perseguições que lhes moviam os fariseus e os espíritos que tomavam conta da psicosfera do planeta. Ele também sofreu essas perseguições. E a esse respeito, quando ele é preso, ele esclarece: eu tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, esses conflitos que nós vivemos é o foco dado pela mídia, é que descaracteriza a condição celestial das nossas cidades e das nossas edificações. É o nosso cenário de possibilidades e oportunidades, ou seja, é o nosso paraíso. Porque se nós pensarmos bem, se botarmos a mão na nossa consciência, nós poderíamos, sim, estar em zonas piores. Emmanuel completa, terminando o seu texto. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com os quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Bom, nem elas, as zonas celestiais ou as células orgânicas, ou seja, o nosso corpo. Nós vivemos décadas e décadas nos justificando, dizendo que a carne é fraca, que a carne era fraca. Mas o problema não estão nos locais ou no corpo físico que nós ocupamos. A maldade está na tropa com a quais nós nos sintonizamos pelos nossos pensamentos. Se não vigiarmos a porção sombria que trazemos conosco, nós entramos em sintonia com uma vasta arregimentação de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Sim, nós fomos, sim, companheiros dessas criaturas nessas nossas diversas existências, companheiros que, infelizmente, ainda permanecem no mal. Mas nós queremos sair totalmente desse mal. Como esses companheiros não querem nos perder, eles passam a agir no nosso dia a dia, passam a agir em nossos lares. Então, eles buscam nos atingir através das pessoas próximas, dos nossos parentes, das nossas esposas, ou dos nossos maridos, ou dos nossos filhos, né? De repente surge lá: ô, você não vai sair hoje? Você vai voltar mais cedo hoje, né? Ou seja, vão criando situações e sugerindo embaraços até que nós devemos ter, então, com base nisso, devemos ter alguns cuidados adicionais, né? Nós temos que viver na Terra como o espírito que está dentro da carne. Nós não podemos esquecer a nossa parte espiritual. Nós somos um espírito, lembrando sempre, vivendo uma experiência na carne, vivendo uma experiência na carne. Nós estamos sujeitos, sim, às influências de um plano superior ou de um plano inferior. Ainda bem que podemos ter influência tanto do superior quanto do inferior, né, gente? Nós temos, sim, dentro de nós temos a nossa centelha divina, a nossa parte divina. Nós temos uma parte boa, que ainda não foi trabalhada. Mas também não temos que nos sentir maus sempre. Nós temos que ter amor por essa outra parte sombria, a chamada sombra de nós mesmos. Funciona como? Funciona como o preencher de um vaso, né? Que está lá cheio de mal, e à medida que nós vamos adicionando bem, vamos colocando, esse vaso vai se limpando, vai se transformando totalmente em coisas boas. O espírita, portanto, ele tem que ter consciência
da luta que ele se encontra engajado, né? Já que os seus adversários desencarnados, por vezes, eles são mais astutos, são mais perversos, são mais inteligentes, né? Entre aspas, que os encarnados inimigos da doutrina que, infelizmente, nós temos. Todo trabalhador espírita deve estar em permanente vigilância, porque através dele ou através de um companheiro, os espíritos inferiores, eles podem se insinuar. Lançando, então, o quê? Lançando um joio da discórdia na casa espírita, no grupo mediúnico, na equipe de serviços assistenciais. Nós todos já tivemos experiências desse tipo. Então, aqui cabe bem aquela recomendação: vigiai e orai. Vigiar a palavra, né, entre nós é fundamental, principalmente agora que nós estamos começando a voltar nos nossos presenciais, nossos encontros, né? Então, vigiar a palavra é fundamental, porque quase sempre é através dessa palavra, é dela, que se acende um estopim da intolerância, se acende o estopim da desunião na casa espírita. Às vezes, a boa vontade, ela não basta para que um grupo se preserve, se livre, fique isento dessa perturbação. E aí, qual a recomendação? O estudo da doutrina é importante para que, conhecendo melhor as suas limitações, que é isso que nós vamos aprender, né? Conhecer a nós mesmos, né? O trabalhador espírita se predisponha à humildade, imunizando-se contra o personalismo, contra a vaidade e contra o melindre, que às vezes graça na nossa seara. Entendendo, pois, a grandeza e a complexidade dessa nossa luta, ela não é simples, é a grande luta, né? Nós devemos observar o Evangelho de Jesus e permanecemos firmes sempre nas boas obras, pequenas, grandes, aquelas que forem possíveis de ser executadas. E vamos seguir, então, a recomendação do Espírito da Verdade, que consta no Evangelho, segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Trocando em miúdos, amor e instrução, simplesmente. Muita luz e paz para todos. Agradeço pela atenção e desejo uma boa noite.